Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Elevation Cast. E, no nosso episódio de hoje, estamos aqui com uma... como é que fala? Visita não, Como é que fala o nome? Um convidado, isso. Eu tô falando com o Bruno, gente. O Bruno hoje está aqui de... Diretor. Hoje eu tô na xepa aqui, gente. O Bruno tá aqui atrás aqui das câmeras e vai interagir também. Mas a gente está aqui com um convidado hoje, que é o pastor Antônio Paulo, nosso amigo, e meu pastor também, que me gerenciou por muitos anos. Nos gerenciou, né, amor? Exato. Por muitos anos lá onde a gente morava no Brasil. E a gente convidou ele hoje, Já estava postergando isso aí há tempo. Para ele vir aqui falar um pouquinho dele, E trazer um pouco, da sua experiência pra gente, pra nós. E é isso. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ao nosso podcast. E vamos lá. O assunto de hoje, a gente vai falar sobre gestão de pessoas e desenvolvimento pessoal. Exato. Isso. E aí a gente vai... ter um diálogo aqui, uma conversa, um bate-papo e vamos, ver no que vai dar. Porque a gente não faz roteiro aqui, o negócio é papum. Não, é na hora, né? É na hora, a gente pega de surpresa e vambora. E é isso. E a gente quer saber de você, Quem é Antônio Paulo, A gente quer te conhecer um pouco melhor, o pessoal, Porque eu já conheço há mais de 7 anos aí. Uhum. E a gente quer saber um pouquinho sobre você. Amém. Primeiramente, agradecer aqui o convite, o Bruno e a Bruna, por estar aqui participando. Eu até falei com ela que agora eu vou ficar famoso, Aparece no podcast deles. Vou ficar famoso agora. Então é uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com vocês. E sou Antônio Vieira, Antônio Paulo, como o pessoal me chama, E o rótulo que veio antes, anteriormente, que é pastor, Todo mundo só chama de pastor, Então, Antônio Paulo, tenho 50 anos. Não parece que tem 49, mas tem 50. Casado com a Sandra, vamos fazer esse ano 25 anos de casado. 25 Já estamos 30 anos juntos. A mulher mais bonita do universo, que eu sempre falo para ela. Sou pai do Caio Bruno, 24 anos vai fazer esse ano, e do Rafael Bruno. O Bruno sempre não é... O Bruno tá imperando aqui. Meu nome próprio, Sobrenome de família, Da família mesmo, da minha sogra. Então é isso, Então a gente vai conversar um pouquinho e a gente vai falando um pouquinho mais da gente aí no decorrer, Sim, então é isso, gente. Só chega o microfone um pouquinho mais pra frente. Você pode puxar esse negócio aqui, se você quiser. Sim. Isso. Vai sair legal, Pra não ficar muito longe, muito distante. E então, vocês conheceram ele, Sabe agora quem ele é. Só faltou ele falar o CPF e a identidade. Mas vamos lá. A gente sabe, que você tem um ministério de pastor. Sim. Pastoral na sua vida. E quando isso iniciou na sua vida? Quando deu início, assim, o pontapé? Eu comecei a aceitar Jesus através da Sandra, eu sempre falo isso, aceitei Jesus através da Sandra, minha esposa. E a partir daí, vieram, aquele desejo, quando a gente via os pastores, pregadores pregando, a gente via ali eles pregando e sentia aquele desejo. Só que eu sou uma pessoa muito tímida, muito tímido mesmo, introvertido demais. Eu nunca me imaginei pregando, mas eu sentia vontade, Mas o tempo foi passando, conheci um pastor, muito amigo mesmo, pastor Reginaldo. E aí, a partir daí que ele foi me ensinando, me discipulando, e eu fui aprendendo com ele. Mas antes disso, já tinha surgido assim no seu coração? Já tinha passado pela sua cabeça? Deus já tinha te revelado de alguma forma ou não? Foi algo... Sim, como a gente é da Assembleia, sempre foi da Assembleia de Deus, tem sempre aquelas revelações, que ele vou entregar um negócio aí pra você, e aí o rolo, e foi assim, mas a primeira vez que falaram acerca do meu ministério não foi pra mim, foi pra Sandra. Uau! Foi pra Sandra, ela estava na casa, num trabalho lá na casa do Zé Luiz, na Rua do Quintal. Thaís? Isso, da Thaís. E aí um pregador lá entregou para ela que o meu lugar era no púlpito, no ministério. Aí eu falei, opa, então vamos ver. De mim mesmo não vai acontecer nada, mas Deus, pode fazer o impossível, E mas de alguma forma você se disponibilizou a isso, Você Sim. não disse um não para Deus, Deus me livre, Deus... Não quero isso pra minha vida. Porque na verdade eu sempre gostei de ler. Depois que eu aceitei Jesus, eu sempre gostei de ler e estudar, E sempre fui
de uma forma indireta, se capacitando, né? Aprendendo. Eu tive um professor de escola dominical, pastor Wellington, presbítero Wellington, né? Ele era um camarada fera na Bíblia. E eu admirava muito isso, porque eu gostava de estudar. Você teve uma referência, né? Uma Nossa, referência, que maravilha. Isso. Aí eu fui, e o interessante é que a primeira vez que eu falei em público foi na escola dominical, né? Que ele chegou na escola dominical no domingo, aí falou assim: Antônio, eu tive um sonho, que hoje você e o Osimar, que hoje também é pastor, né? Iriam dar aula, né? Hoje. Você pode dar aula? Sim. Hoje, tipo assim, Hoje, agora. Agora. Isso. 5 minutos para começar a aula, e aí ele fala isso comigo. Aí, como eu sempre gostei de ler anteriormente as lições da revista da Escola Dominical, e aí dei metade da aula e o Osimar deu a segunda parte da aula. E a partir dali, né, o pastor falou para me preparar para pregar também. E chegou uma certa vez, quem conhece a Assembleia de Deus sabe como é. Lá, quase 30 anos atrás, era aquela coisa: hoje você que prega, né? Não é como hoje, né? Falava assim, ó, fulano vai pregar daqui a 15 dias, você vai vir pregar daqui uma semana. Não, era na hora, né? Ainda há algumas assembleias que ainda tem assim, essa forma de trabalhar, né? É na hora, revelação na hora, quem vai pregar. A pessoa tem que estar preparada, né? Tem que estar preparada. E o pastor, numa sexta-feira, eu lembro, ele falou assim: Antônio, você vai pregar agora. Falei, tava já recolhendo as ofertas, ele falou: você vai pregar agora. Meu falei, Deus, tipo assim, não foi nem no começo do culto, né? Foi depois da oferta. Depois da oferta. Falei, amém, pastor, amém. E assim, interessante é que uma outra referência minha, não na aula de estudo, mas na aula de pregação, Bruna, foi também hoje, pastor Adilson, ele é de Saracuruna, e ele fazia todo dia, né, logo no início, lá quando eu aceitei Jesus, no trabalho ele fazia um culto antes da gente trabalhar. Uhum. E ali ele pregava. Aí eu via ele pregando e assim, eu falei, poxa, eu quero... o meu estilo, quero ser igual do Adilson, o jeito que ele prega, aquela coisa toda, eu achei bem interessante, foi o estilo que eu segui, né? Então, na primeira vez que eu preguei, eu usei algumas coisas da pregação dele, né? Peguei uma colinha das pregações dele, mas não dura nem 15 minutos a pregação, né? Nossa, mas para a primeira tá ótimo. Eu acho que eu ia infartar se falar assim: você vai pregar, meu Deus do céu, borboletas de horrores no estômago. Mas aí foi... Na hora, lembro até hoje, foi Ezequiel 47, né, a torrente das águas purificadoras, lembro até hoje como é que foi. Mas fica marcado, né? Fica marcado, a primeira vez assim fica marcado, então foi a partir daí que a gente deu prosseguimento a estudar mais, se capacitar mais, né, para sempre entregar o melhor no público. E querendo ou não, de alguma forma, né, como você falou, as assembleias, elas tinham esse costume e hoje ainda tem, de te pegar de surpresa. Isso. Mas se a gente for olhar dentro da palavra do Senhor, a vinda do Senhor será assim. Isso. Né? E a gente tem que estar preparado. E a gente tem que estar preparado. Então, querendo ou não há uma coisa tão errada, né? Claro que a gente tem aquela ideia de, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Mas a vinda do Senhor não vai ter preparação, né? Na hora que Ele vier, a gente tem que estar preparado, e quem não tiver vai ficar. Então, Isso. É isso. Mas é muito bom isso, a gente ter referências, né? Isso. Você teve várias na sua... Uhum. Você tinha quantos anos nessa época? Tinha, acho que uns 29 anos para 30 anos. Era bem novo, então... Para um começo de pastoreio, né? Você ter realmente ali toda uma estrutura, ter pessoas a qual você podia se espelhar, uhum, e pessoas que eram homens de Deus, que realmente estariam ali para poder... te dar exemplos, né, uhum, bons para sua caminhada. E talvez hoje você está até aqui, né, nessa caminhada, continuou devido a toda essa estrutura que você teve, né, acredito. E as pessoas sempre que eu tive como referência, então foram exemplos que até hoje, né, continuam na jornada, na caminhada, né, estão firme e forte. Então foram referências mesmo que eu tive e trouxe exemplo deles para minha vida também, a pequena minha vida. E em algum momento, assim, quando você assumiu com quantos anos? Com 29, com 30? Quando você assumiu de fato, assim, realmente agora eu vou ser consagrado a pastor e eu tenho uma responsabilidade com isso? Não, aí quando eu fui a pastor, já foram 15 anos, quase 15 anos atrás, aí
Deus já tinha falado comigo, né, acerca disso, né? E já tinha um desejo também no coração, né? Quando o pastor a primeira vez falou comigo que eu iria assumir a igreja, aí ele postergou umas 2, 3 vezes, né? Adiou a saída dele. Não, mas você que vai ficar. Tá bem. E o melhor é que Deus, quando Ele fala comigo, Ele fala em sonhos, né? Não tenho revelação, tenho sonhos. Comigo também, muitas vezes. Aí o que aconteceu é que Deus me deu um sonho, né? Que eu achava uma responsabilidade, e acho uma responsabilidade muito grande acerca do pastoreio, porque eu não queria, eu achei uma responsabilidade muito grande. Né? Porque você vai cuidar de pessoas, tem pessoas que vai depender, uma palavra que você der, coloca. Você vai estar gerenciando pessoas, né? Isso. Então, eu ainda fiquei receoso. Mas aí Deus me deu o sonho mostrando, entregando nas minhas mãos a chave da igreja. Daí eu falei, Deus confirmando tudo, né? Sim. E nesse momento, assim, a igreja não era a Advec, ao qual você ficou 15 anos, ou já era? Não, já. Já era? Já era. Ah, então tá. Mas sim. Antes disso você congregou em outra igreja, ao qual você teve a sua caminhada ali. Isso. Mas o pastoreio mesmo, ela veio de fato na Advec. Eu comecei, assim, os passos com o pastor Reginaldo. Uhum. E ali ele deixava eu dar aula, me deixou dar seminário na igreja. E ali, na escola dominical era comigo, dirigir cultos, tudo isso ele estava me treinando ali sem eu saber. Então ele sempre me deixou muito à vontade. E lá eu era o segundo dele, o vice-presidente dele, na igreja que eu era. Ele estava começando no ministério e hoje tem lá uma igreja bonita, grande. E aí, dali eu saí, porque Deus me deu uma outra direção, para congregar próximo de casa. E a partir dali, quando eu vim para a ADVEC em Campos Elíseos, pouco tempo depois, o pastor saiu e eu assumi a igreja. Uhum. Aí já foi uma nova história, na minha vida, um outro patamar, vamos dizer assim, algo que aconteceu mesmo que a partir daí, Deus nos ajudou e bastante. Eu creio, e no começo eu acredito que você não tenha pego a igreja cheia, porque geralmente quando alguém lidera, chega novo, num local, tem um pouco de rejeição, de algumas pessoas que já estavam ali. E como foi isso para você? Tipo, você chegar numa igreja já sendo pastor e ter que... Você literalmente teve que começar do zero, Você teve que iniciar tudo ali do zero. Isso. Quando eu cheguei lá, eu já estava lá, e teve alguns problemas com o antigo pastor. A igreja já estava bem vazia. E assim que ele foi tirado, eu assumi a igreja e não tinha, eu acho que 30 pessoas na igreja. E até mesmo no dia que eu estava sendo empossado, algumas pessoas estavam saindo. E aí, na semana seguinte, só foi o povo saindo. A tendência é o povo chegar, Sim. E aí, só o povo sabe, pastor, estou saindo, estou indo na direção. Amém, vai em paz, Deus abençoe. E tem dessas pessoas que saíram até hoje, saíram mesmo. Nem na igreja estão mais. E para você ver que é uma questão assim de... É algo que Deus te preparou realmente. Porque quando a pessoa não está preparada estruturalmente, psicologicamente, ela se frustra. E naquela hora ela pega e vê aquilo como algo ruim. Tipo assim, tô sendo rejeitado. É uma rejeição, Isso, tô sendo rejeitado. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou... trazer as pessoas para cá, como acredito que deva ter batido em você muitas dúvidas, muitos medos e, enfim, somos seres humanos. E como você conseguiu contornar tudo isso? Eu acho que já foi Deus mesmo, porque a psicologia fala que você tem 5 segundos, para deletar o que pode te fazer mal, 5 segundos, Então eu acho que já estava blindado para isso, esperando essas coisas acontecerem. Você já era resiliente na época? Já. Eu sempre coloquei muito as coisas assim na mão de Deus. Se foi Ele que me colocou ali, as pessoas que estavam saindo, sempre entendi que era Deus fazendo isso ali com aquilo, tudo ali pudesse acontecer, para poldar, como a gente fala, poldar e depois começar um crescimento, Sim, entendi. Quer fazer alguma pergunta, amor? Vamos lá. Então, primeiro... Bota o fone mais perto de você, pode ser. Primeiro esse aí, pessoal,
Boa tarde a todos. Bom dia ou boa noite, não sei que hora que você está ouvindo esse podcast, né? Mas assim, a primeira pergunta, né, no caso, o pessoal que estava ouvindo, né? Tipo assim, você mencionou no início lá que quando você recebeu, né, uma palavra para pastor, né? A Sandra estava indo num trabalho, né? De repente muita gente não sabe que tipo de trabalho é esse. Explica melhor pro pessoal. Ah, sim, porque é linguagem assembleiana, né? É linguagem assembleiana, né? Então o trabalho não era um trabalho, de fato. Não, o trabalho que ela estava indo, que a gente fala, né? É um culto no lar, né? Era um culto no lar. E eu pensei que era trabalho mesmo. Não. Trabalho braçal. É porque o pessoal se lembra, mas a gente vamos no trabalho de tal lugar. E a gente era muito disso, a gente ia em culto, para o pessoal poder entender. A gente ia em culto em Santa Cruz, a gente ia em culto em garagens, a gente ia em culto tudo quanto era lugar. Sim. E ela foi nesse culto lá na Rua do Quintal, que era na garagem lá do José Luiz. E ali ela recebeu essa revelação de Deus ali. Sim. E aí foram 15 anos, né, de ministérios ali na Advec. Eu fiquei metade disso lá, né? Foram quase 7 anos. E como foi pra você, assim, esse tempo? Porque, assim, foram muitos anos, né? Foram anos longos numa única igreja, né? Você tá ali gerenciando pessoas. Você, nesses 15 anos, né, muita água rolou, muita coisa aconteceu. E o que você viu assim, de mais importante para a sua vida? O que isso mudou na sua vida? O que te trouxe de benefício? Ou, enfim, na sua vida, assim, nessa trajetória toda? Assim, que hoje o tema, né, que eles me deram foi desenvolvimento pessoal e gestão de pessoas, né? Tem tudo a ver com igreja. Tudo a ver com a igreja, né? Então, já aplicando isso, né, no tema do podcast de hoje, o desenvolvimento pessoal, ele sempre vem antes daquilo que você vai trabalhar, né? Então, primeiramente, você tem que se autoconhecer, né? Você tem que se capacitar. A gente até pega o exemplo de Jesus, que Jesus, primeiramente, ele ficou no anonimato durante quase 30 anos da vida dele. Ele apareceu com 12 anos, foi lá entre os doutores. Sumiu 18. Depois sumiu 18 anos. Aí quando ele voltou, já foi para começar o ministério dele. Então isso foi o quê? Um desenvolvimento pessoal. Então primeiramente você tem que, como eu falei, se autoconhecer, se capacitar, mesmo que muitas vezes de uma forma indireta. Eu senti esse desejo de estudar, né, de ler livros, de estudar sobre tudo. Eu não sou aquela pessoa bitolada que estuda só sobre Bíblia. Eu estudo tudo um pouco, né? Então fui assim me capacitando, porque Deus já sabia que lá na frente eu ia assumir uma igreja. Então, quando foi assumir a igreja, com certeza eu já estava meio caminho andado por causa disso, né? Do desenvolvimento pessoal, para que depois você pudesse gerir pessoas, né? Trabalhar com pessoas. Então, é bem diferente. É bem difícil isso, porque se você não se capacitar, o que você vai passar para o povo? O que você vai levar o povo? Para onde você está conduzindo o povo? Então, primeiramente, a gente tem que se capacitar como Jesus fez. Com certeza. E, assim, pra gente, você que é pai, a gente que é mãe, pai, a gente sabe que um filho não é igual ao outro. Isso. E a gente tem que saber gerenciar cada um de uma forma. Imagina você ter uma igreja, que eu acho que já tinha uns 150 membros, né? 160 membros por aí. Isso. Né? A igreja foi crescendo ao longo dos anos, mas nesse longo dos anos a gente sabe que algumas pessoas saem, outras entram. Isso. Enfim, e a gente também não vai agradar todo mundo como Jesus não agradou, certo? E é o que eu falo, né? Essa questão de gestão, né? Você conseguiu ter essa questão aí, né? Das pessoas e consigo mesmo. Você viu a importância de você se preparar, você precisava estar preparado, não só em questão de conhecimento, que é muito importante, igual você falou também, não é conhecimento só de Bíblia. A gente tem que ter um conhecimento de como lidar com as pessoas, como gerenciar isso, né? Porque cada uma é diferente. Imagina, você tá com várias pessoas na igreja que têm pensamentos diferentes, que têm condutas diferentes, jeitos diferentes e N outras coisas. E muitos problemas, porque quem tá de frente a uma situação dessa, seja igreja, seja empresa, né? Quando você gerencia até pessoas, em casa mesmo, né? Isso, até em casa mesmo.
E aí você tem que saber lidar. E quando a gente não tem, né, a gente estava falando isso no outro podcast sobre a questão da resiliência, quando a gente não tem isso, é mais difícil. A gente vê muitos pastores hoje que acabam virando a cabeça, acabam saindo do ministério, acabam fazendo coisas que não condiz, né, com as coisas de Deus, porque eles não conseguem ter essa resiliência, não conseguem. Chega uma hora que eles não conseguem mais gerenciar, né, essas pessoas. Então, assim, para você, né, nesses anos todos, em algum momento, assim, é uma pergunta que eu vou fazer, que é uma pergunta que hoje, né, a gente vê que acontece muito no meio evangélico, né, das pessoas elas não conseguirem dar conta, né, e delas acabarem, como eu falei, virando a cabeça. Mas como foi para você, né, passar por todas as situações, até porque não era só a igreja, você tem a sua casa, a sua família, seus filhos. Trabalho, né, para quem não sabe, o pastor Antônio não vivia 100% para a igreja, ele vivia ele trabalhava para a família dele, ele trabalhava fora, tinha que sustentar o lar dele, então ele não recebia salário. Então como é que você conseguia gerenciar tudo isso? Como foi para você? Como falei sobre desenvolvimento pessoal, lembrei de uma coisa agora. É que logo assim no início do ministério pastoral, né, quando eu comecei a dirigir a igreja, eu tive vontade de fazer um curso de informática, né, que eu queria aprender informática, e também eu não havia ainda terminado o segundo grau. Terminei o primeiro grau, eu queria terminar o segundo grau. Aí fui estudar à noite, né, dia de sábado fazia o curso de informática e domingo ficava na igreja, de manhã à noite. Mas aí eu tive que me virar durante quase 4 anos, né, para terminar o meu segundo grau. E também, na segunda-feira, eu tinha que faltar aula no colégio para poder fazer o seminário. Então, o seminário foi 4 anos, também 4 anos de segundo grau. E o curso, aqueles cursinhos, né, mais rápido, né? Mas aí, tudo isso, né, eu fui para aprender, né, para mexer no computador, aquela coisa toda. E a teologia, né, o curso teológico que eu fiz, 4 anos, então tudo isso a gente foi levando, e na verdade você tem que aprender, tem que ser, como a gente fala hoje em dia, né, tem que ser disciplinado naquilo que você vai fazer, né, você tem que ter uma disciplina, criar uma disciplina, e isso faz parte do desenvolvimento pessoal, né, você cria uma disciplina, você ter um tempo para todas as coisas e saber, né, administrar tudo isso, né, porque senão hoje a gente fala, a gente tem tempo, mas Deus fez 24 horas, e sempre tem tempo para a gente fazer alguma coisa. Às vezes a gente perde muito tempo no celular, né? Perde muito tempo em outras coisas mais e acaba deixando passar aquilo que poderia nos capacitar. Sim, e você é um grande exemplo, né? De que é possível, né? Quando a gente consegue realmente entender a importância, né? De se pôr no lugar das pessoas, né? Ter empatia, ter resiliência, estar ali e saber e aprender a conduzir tudo isso, né? Porque eu acredito que não seja fácil. Às vezes eu tento administrar a minha casa e às vezes dá uma surtada, eu falo, meu Deus do céu, né? Eu não aguento mais. Mas a dona de casa faz muita coisa. Dá vontade de botar todo mundo pra fora. Entendeu? Então eu fico imaginando como deve ser você estar ali com 100 e poucas pessoas e ainda ter que trazer, além dos seus problemas, porque a nossa vida não é um morango, como dizem, né? E você chegar em casa e pensar, ai meu Deus, fulano chegou pra mim e falou que tá com problema no casamento, que tá com problema financeiro, que tá passando necessidade, que tá aí, tipo, eu fico imaginando cada culto, né? O tanto de gente que vinha até você pra poder desabafar, reclamar, questionar e tal. Como você lidava com isso? Eu fico pensando como você conseguia. Eu sei que Deus, né, ele tá, né, sempre esteve com você, por isso que você conseguiu viver isso e, vamos botar assim, sair ileso entre aspas, né, porque a gente nunca sai totalmente ileso, sempre fica coisas marcadas na nossa vida, né. Mas o que você pensava, assim, o que passava na sua cabeça, assim, tipo, a vontade de... o que prevalecia, né? Era a vontade de fazer a vontade do Senhor mesmo, de fazer a obra dele, o amor às almas mesmo. Sim, por isso que foram esses 15 anos, né, que a gente passou ali na igreja. É claro que ele tem aqueles altos e baixos, né, na vida cristã, como todo ser humano tem, né. Então, é bom você trabalhar com pessoas, né? Você acaba
vamos dizer, se envolvendo tanto, que aquilo daí já faz parte da sua vida, né? Você trabalhar com aquelas pessoas. E a gente tem que ter o exemplo de Jesus, né? Quando Jesus, ele se capacitou e quando ele foi começar a fazer discípulos, né? Aí quando a gente olha, né? A gente fala, o nome do João, Pedro, Tiago, aí vai, poxa, camarada, hoje tudo eles são santos hoje em dia, né? Mas quando você vai olhar, né, a história de cada um deles, né? Você vai ver Pedro, camarada sanguíneo, né? O camarada foi orar no monte, foi com a espada, foi armado, né? João era bipolar, uma hora queria distribuir amor, outra hora queria descer fogo do céu e matar todo mundo, né? E aqueles discípulos todinhos. E eu fui olhando cada um desses discípulos, eu, você aí, eu acho que o único que a gente escolheria para trabalhar com a gente seria Judas. Era o mais capacitado, era o mais centrado, né? Era o camarada que ficou com a bolsa de dinheiro porque tinha capacidade para isso. Olha só como é que a gente erra. Pensava nos pobres, né? Tem muita gente sofrendo aí, pô, podia pegar esse líquido aí, vender e dar para os pobres. Isso. Então, quando você vai trabalhar na igreja, trabalhar com pessoas não é fácil, né? Vocês trabalham com o público, sabem disso. Então, trabalhar com pessoas não é fácil porque cada um vai chegar de uma forma e a gente vai ter uma capacidade aí, além de ser pastor, a gente vive psicanalista, psiquiatra, a gente vive psicólogo, né? Porque aí quando o Espírito Santo, muitas vezes você conversando com a pessoa, ele já te dá quem é aquela pessoa, né? Somente no falar, né? Nas experiências da vida, você sabe quem é aquela pessoa, se ela está querendo te passar a perna, se ela está mentindo, se ela está falando a verdade, né? Se ela está se escondendo atrás daquilo dali. Então, você começa a ler as pessoas, né? Então, e também, como você falou, Bruna, acerca de trabalhar com pessoas difíceis. Você vai trabalhar com pessoas difíceis, né? Mas, como eu aprendi com o pastor José Santos, né, você tem que olhar a capacidade daquela pessoa, as qualidades daquela pessoa, não somente os defeitos, né? Porque nem todo mundo que está na igreja são pessoas que têm uma auréola e asinhas, né? São pessoas difíceis, são pessoas que estão ali buscando mudança. São os carrapichos, né? É uma transformação de vida, né? Uma vez, uma história rapidinha aqui, uma vez a gente foi com uma vigília, passamos a noite toda na vigília em Caxias. E aí, aquela coisa toda de adoração, de glorificação, aquela coisa toda. Aí o irmão que foi comigo, uma turma que a gente estava, daí o irmão que chegou na porta do ônibus, né, aquele tumulto todo, daí veio dois rapazes que não eram cristãos, queria furar a fila. O irmão que passou a noite toda na vigília queria partir para cima, não deixar o camarada. Então é difícil. E você controlar essa situação ali naquele momento. Então as pessoas muitas vezes elas são impulsivas, né? Então você tem que saber contornar tudo isso. Esse é o discípulo bipolar, né? É o discípulo bipolar, que vem cortar a orelha. Que é aquele que, tipo assim, não, as coisas têm que estar certinhas. Tem que estar tudo certo. Eu vi na vigília, então o negócio vai estar tudo certo. O cara quer furar a fila, o cara acaba tentando agir de uma forma totalmente antibíblica, né? Poxa, temos que partir pra cima, uma confusão. Simplesmente porque o cara tá querendo cortar a fila, né? Que o fim não justifica o meio. Eu tenho uma pergunta. Sim. Assim, dentro desses seus 15 anos, na verdade é duas perguntas que acabam o mesmo tema. 15 perguntas. Qual assim foi a sua maior dificuldade nesses 15 anos? Aquelas que pode falar assim, cara, oh Deus, dessa vez você pegou pesado. E a segunda, né? Nesse momento que tu entrou e no momento que saiu, o que foi mais difícil para você? Assumir o pastorado lá da Advec ou deixar o pastorado da Advec? Assim, com relação, pegou pesado assim com pessoas que vieram até a mim? Sim, coisas que sobrevieram. Pode ser pessoas, pode ser situações dentro desse percurso aí. Tu fala, Deus, agora tu pegou pesado. Ou tipo assim, algum momento que você falou assim, Senhor, passa de vir esse cálice. Assim, eu acho que o início mesmo foi muito difícil. O início, porque aí você está começando, né, um trabalho, você está começando, né, a trabalhar com as pessoas. Já foi difícil para mim, porque, como eu falei, né, eu sou uma pessoa muito introvertida, sou tímido, né, Deus trabalhou muito nisso,
quando subo no púlpito, daí tem que falar para pessoas. Hoje já não tenho mais essa dificuldade, né, de falar para pessoas assim, para público. Então, isso eu tive que vencer, né? Já de imediato tive que vencer isso aí. Mas, assim, eu não estou lembrado de uma coisa que veio, não, porque sempre, às vezes, uma coisa atrás da outra. Eu já cheguei colocar a comida no prato e a pessoa ligar: pastor, vem aqui em casa porque tá tendo briga aqui, e filho com filha com a mãe, pai, aquela coisa toda. E outra vez também, uma pessoa, essa aí, eu acho que essa daí, eu acho que foi mais difícil, porque eu estava em casa uma certa vez no domingo, aí uma pessoa bateu no meu portão. Não é aqui a casa do pastor Antônio? Sim, aqui. Eu fui atender, olhei, 2 mulheres no meu portão, não conheci nenhuma das duas. Eu vim aqui falar com o senhor que meu marido está saindo com uma irmã lá da sua igreja. Eu olhei para ela. Quem? Meu marido. Daí falou o nome, dito cujo. Mas eu não conheço a senhora. Daí começou a falar. Eu não sabia, nem que ele era casado. Entendeu? Eu não sabia. E aí bateu na minha porta lá e eu tive que ir lá quase 2 horas conversando com ela. Depois, que eu fui conversar com o rapaz, aquela coisa toda. E aí vi, foi uma situação muito difícil. Depois ela bateu lá na igreja. Aí já foi minha esposa que atendeu ela. E aí dispensou ela em paz. Caramba! É casos de família. E fora, também negócio de adultério, né? As pessoas vêm, conversam com você, né? Com o filho, com o marido e outras coisas mais que as pessoas vão trazendo esses problemas para você. E aí você tem que pedir direção do Espírito Santo, né? E as pessoas já chegaram até mim e falaram: pastor, eu quero me separar. Né? E não foram uma ou duas, foram várias pessoas. Você não está aguentando mais aquele traste, mais não sei o quê. Eu já vieram no gabinete homens também falando que a mulher queria separar e hoje vive bem, graças a Deus. Bom, graças a Deus. Então são coisas que vêm e sempre parece uma coisa maior que a outra, mas dá para você levar. Porque no ministério, às vezes, eu fico chateado quando o pastor fala, né? É difícil, mas estamos aí na luta. Não, é prazeroso, né? Você tá no ministério porque quem te chamou foi Deus. Não é isso? Sim. Ministro do Evangelho. Então é uma coisa grandiosa, não é um fardo. Isso, quando se faz com amor, né? Que eu vejo muito isso em você. Porque assim, como eu falei, tem muitos que não aguentam a jornada, né? E outros que estão ali, mas que acaba deixando eu entrar e aí fala o que quer, né? E não age da forma correta que deveria agir com as ovelhas, né? Porque perdeu a paciência. E eu sempre vi você muito paciente, né? Eu sempre fui muito observador. Toda vez que eu precisei conversar com você sempre brincava. Não vem chorando. Sem chorar. Sem chorar. Então, assim, até mesmo quando eu tinha, né, que fazer reuniões de membros, eu vi que você sempre foi uma pessoa muito centrada. Então, eu acho que isso te ajudou muito também, porque você já estava certo de si, isso é muito importante, e certo do seu chamado. Você não estava ali por um cargo, por status, ou seja lá o que foi. Muitas vezes, alguns acabam não dando continuidade, não conseguindo lidar com esses percalços que você vai ter, porque a gente tem na nossa casa. Então, imagina a gente gerenciar, né, várias pessoas numa igreja com vários tipos de problemas diferentes. E como você falou, né, você tem que às vezes largar a mesa, largar o seu almoço de domingo com a sua família para dar atenção a alguém, né? E naquela hora você podia ter ficado com raiva e falado: eu não aguento mais, eu tô cansado, eu não tenho vida, eu não consigo, né, dar atenção para minha família, eu tenho que estar à disposição 24 horas para todo mundo o tempo todo. Mas foram 15 anos e meus parabéns por isso, porque, como eu falei, né, tem outros pastores aí da antiga também que eles se mantêm. E eu creio que aqueles que ficam, justamente porque têm amor à obra, e eles se espelham em Jesus. E não tem melhor espelho do que Jesus. Né? Porque é o que é o que você falou. As pessoas olham assim: são 12 discípulos. Aí cada um rotulou cada um de um jeito, porque tá ali, tipo assim, Judas ficou marcado no dia dali do sacrifício. Pedro, né? Foi Pedro que traiu Jesus? Foi, negou Jesus. Isso, negou Jesus, aí ficou ali marcado também. Mas se for olhar a história de cada um, o Senhor, Jesus, ele tinha que gerenciar cada um, porque cada um era de uma forma diferente.
E eles não eram perfeitos, né? Não é porque eles andavam com Jesus, tipo assim, Jesus escolheu os 12 porque eles eram perfeitos para estar ali com ele, não era? Né? Ele teve que realmente dar conta e gerenciar cada um deles ali. Isso, para mostrar, né, que é possível. Que é possível, né? O amor, né? Por isso que quando Paulo fala lá aos Coríntios capítulo 13 sobre o amor, talvez ele esteja falando da pessoa de Jesus, né? Porque amar as pessoas, né? Uma pessoa que ele tinha como amigo, beijar no seu rosto e sair para entregá-lo. E depois ele chega lá no Monte das Oliveiras, quando ele está orando, chega Judas e ele fala: "A que vieste, amigo?" Então Jesus já sabia de tudo que ia acontecer, só que ele sempre está dando uma oportunidade às pessoas para que elas possam mudar a sua vida, né? Como eu falei, talvez a gente colocaria Pedro, João, Tiago, né, que eram até chamados de filhos do trovão, de lado. Não, com essas pessoas não quero trabalhar, não são muito problemáticas. Em gestão de pessoas, você tem que saber, aprender a trabalhar com todo tipo de pessoas, né? Então, são problemáticas, mas você tem qual é a qualidade dela, né? O que eu posso extrair daquela pessoa? E Jesus fazia isso, né? Extrair o melhor das pessoas, para que ela pudesse rever os seus conceitos e deixar aquilo que era ruim para lá. Porque todo mundo tem uma história, né? Tem uma história de vida, o que aconteceu, às vezes elas foram transformadas pela história de vida que ela teve, a dificuldade que ela teve na vida, mas Jesus ele dá uma oportunidade para que ela possa mudar isso na sua vida. Porque até então ela só teve decepção, agora Jesus ele veio trazer alegria, então o passado ficou. Sim. Né? O passado tem que ficar lá atrás apenas como um exemplo para que você não possa mais cometer esse tipo de erro. E aí você vem para cá, e o líder, como Jesus, né, ele nos mostra isso, né? A gente não é porque uma pessoa pecou, errou, ou não gosta de você, que você vai colocar ela de lado e deixar ela lá jogada. Não, Jesus não fez isso. Jesus sempre procurava trazer para si aquelas pessoas ali que sempre estavam sempre ali na margem da sociedade, né? Uma prostituta. Ele foi lá e abraçou aquela mulher. A mulher estava lá com a autoestima lá embaixo. Jesus foi lá no poço, próximo dela buscar água, e sabia que ela precisava de uma palavra naquela hora. Né? Os judeus eles davam 2 dias, caminhavam 2 dias para não passar ali entre os samaritanos. Jesus foi direto naquela mulher, porque sabia que ela precisava de uma palavra. E ele sabia do potencial, e Deus sabe do meu e do seu potencial. Né? Por isso o desenvolvimento pessoal. Porque quando Deus, lá no Éden, ele cria o homem, coloca o Adão para fazer o quê? Gerenciar, porque sabia da capacidade dele. Então Deus, quando nos fez, ele soube da capacidade que ele está colocando dentro da gente, né, para a gente gerenciar. Não é só uma empresa, né, a igreja, mas não gerencio nada disso, mas dentro de casa, gerenciar o marido quando chega do trabalho. E começa em casa, né? Isso, porque se você não consegue ter um bom gerenciamento em casa. Então, saber isso, lidar, né, com as emoções que a gente vive, né, numa explosão de emoções diariamente na correria dessa vida, né? Sim, e eu acredito que, tipo assim, a gente sabe que um relacionamento, um casamento, não é um mar de rosa a vida toda. E aí eu fico imaginando, né, vi um casal, vi alguém... meu casamento não tá indo bem, e você pensando assim, o meu também tá com problemas, e eu tô tendo que te ajudar a resolver o seu, né? Então, assim, de passar muitas coisas na cabeça, porque a gente sabe, eu e o Bruno, a gente já passou várias situações do nosso casamento, vários conflitos, né? A gente já teve, enfim, nessa caminhada aí, nesses 15 anos, por quê? Como diz Cláudio Duarte, né? Só Deus para botar um homem e uma mulher debaixo do mesmo teto, porque são pensamentos diferentes e criações diferentes, né? E a questão dos filhos também, igual... né? Acredito que já veio família, meu filho, ajuda meu filho, não sei o quê, e você pensando, poxa, mas eu também estou passando por uma situação em casa, eu também preciso gerenciar isso, mas você soube lidar com isso, você soube dividir, separar a sua casa, a sua família, gerenciar ela, e que você gerenciou bem, né, na medida do possível, mesmo tendo que estar ali praticamente 24 horas, tendo que servir outras pessoas. E Jesus, ele agia da mesma forma, né? Ele passou por algumas situações também dele, o diabo tentou ele, outras coisas, né? Que ele teve que estar no monte ali, fez aquele propósito, mas ele tinha que dar conta dos 12 também, né? Porque cada um tinha um problema ali, e ele tinha que gerenciar aqueles 12, fora a multidão que vivia em volta dele, né? E
E os problemas que vinham no meio do caminho, né? A mulher do fluxo de sangue, o outro estava cego, todo mundo querendo um pouquinho dele. Naquela hora ele podia surtar e falar, não aguento mais. Mas ele sabia o propósito dele. E eu creio que você conseguiu dar conta e consegue dar conta devido a isso, ao propósito, né? Que você abraçou, acreditou e fez com amor. Isso é mais importante quando a gente faz algo por amor e para ajudar as pessoas, né? Porque assim, quando a gente faz só por status, cargo, seja lá o que for, tô falando no geral, independente se é igreja, empresa, a gente não vai para frente, não evolui, não flui. Por quê? Porque a gente não tá fazendo por amor, igual você falou, eu não lidamos com pessoas, com clientes, com seres humanos. E mesmo que seja só questão de venda, a gente faz além disso, a gente sabe da vida do cliente, a gente ajuda, a gente tá ali tentando fazer o máximo para ajudar, entendeu? Então, às vezes as pessoas são gratas, sim, e muitas vezes não. Mas a gente tem esse feeling para saber identificar e falar, amém, a minha parte eu fiz. Se a pessoa não foi grata, se ela não deu um obrigado, amém, é um problema dela. Igual você falou também, as pessoas a gente tem que saber pesar, né? Por que a pessoa está agindo dessa forma? Como foi o passado dela? E não julgar o que ela está fazendo naquele momento como algo tipo assim, não vou descartar porque é problemática. Né? Tem gente que tem um passado problemático e você vê que não vai mudar. E realmente, mesmo que você faça, enfim, a pessoa não vai mudar. Aí tem hora que você vai fazer, mas vai ter uma hora que você vai ter que largar de mão porque ela com Deus você não tem muito o que fazer, a sua parte você está fazendo. Outras não, outras você vê que realmente dá para você ajudar e a pessoa ela precisa realmente daquela ajuda e você pode ajudá-la e vai dar certo, né? Ela vai conseguir realmente melhorar, né? Porque ela está disposta a isso, ainda tem essa disposição. Igual você falou, Jesus deu oportunidade para Pedro e Jesus falou para ele, você vai me negar, né? Isso. E ele teve a oportunidade de não fazer. Tipo assim, eu tinha essa oportunidade, Jesus falou para mim. Né? Mestre, vou contigo até a morte. Se possível, vou morrer por ti. Ele falou, mas... Hipócrita. Mas Jesus sabia, né? Pedro não sabe o que tá falando, não, Pedro. E Jesus poderia não ter falado pra ele, poderia ter deixado acontecer, mas Jesus deu a oportunidade a ele de não fazer. Isso. E hoje a nossa vida é assim, né? A gente dá as oportunidades para as pessoas, mas as pessoas mesmo assim, elas fazem. Elas falam que vai ser de um jeito e no final elas fazem de outro, porque isso já faz parte da personalidade, do caráter delas. Verdade. Né? Quer fazer alguma pergunta? Já vai encerrar, não? Não, eu só vou... Depois eu vou entrar na questão da chegada dele aqui e tal. Tá. Não, então quanto a essa questão aí do desenvolvimento pessoal, né? Uma pergunta que eu já vi fazendo, né? E uma pergunta que a Bruna sabe muito bem, que é onde a gente consegue extrair, né? Extrair aquilo que é de bom, bom da pessoa. Que são duas perguntas, na verdade, né? A primeira é aquela assim, ó, se a moeda mundial hoje fosse a felicidade, o que te faria bilionário? O que te faria bilionário hoje? E a segunda se você pudesse hoje nos dar uma característica tua, uma qualidade tua, qual qualidade, qual característica seria essa? Que poderia mudar a nossa vida? A felicidade foi a moeda. Se a felicidade fosse a moeda mundial, sim, o que te faria bilionário? Eu acho que já sou feliz já, entendeu? Pela família que eu tenho, né? Pela família que Deus me deu, né? Minha esposa e meus 2 filhos. Sou muito feliz, né? Eu sou muito família mesmo. Tenho minha família como tesouro, sempre. Né? Não tem nada que venha sobrepor isso. Então, eu acho que eu já sou. Né? Já é bilionário. Já. Né? O pastor José Gonçalves fala que família é meu maior patrimônio. Eu melhorei isso, né? Eu falei família é meu único patrimônio. Né? E a segunda... E a segunda se você pudesse nos dar uma característica, uma qualidade sua, que você acha, poxa, essa daqui é a minha melhor qualidade, minha melhor característica. Qual seria essa característica que você poderia dar, não somente para mim e para a Bruna, mas para o pessoal que está te ouvindo? Uma característica?
qualidade. É difícil a gente falar da gente, né? Muito, nossa. Principalmente questão de qualidade, né? Porque a gente acha que a gente... É prepotência, né? O pessoal prepotência. Acha muito, não costuma pensar sobre a nossa qualidade por você achar, não, se eu falar qual a minha qualidade é essa, o pessoal vai me achar prepotente, orgulhoso. É verdade. Eu vou falar um que todo mundo fala que eu sou, né? O pessoal fala sempre que eu sou humilde, né? Olhando assim, poxa vida, não outra coisa em mim, não. Assim, humildade não quer dizer com valores, aquela coisa toda, dinheiro, patrimônio, essa coisa toda, mas eu acho que eu penso muito no próximo, né? Na outra pessoa, me coloco muito no lugar do próximo, né? Sempre penso muito na pessoa. É engraçado, sempre quando falo sobre isso, a qualidade, eu brincava muito com um amigo meu, né? Quando a gente trabalhou junto. E isso é interessante também, né? Que eu queria citar, porque todas as pessoas que eu trabalhei, eu sou bem tímido, né? Mas no trabalho sou totalmente diferente. Faço muitos amigos. E a maioria dos meus amigos vão até hoje, né? Com esse que eu vou falar agora, o Charles e outros mais que trabalhei, a gente tem amizade até hoje. Eu brincava com ele, cara, eu sei que aqui eu não tenho ninguém melhor que eu sei que eu sou melhor, mais rápido. Começava a me engrandecer falando com ele, mas eu falei pra ele assim, mas sabe qual é a minha maior qualidade? Sou humilde. Então, o que acontece, né, cara? A palavra humilde, né? A palavra humilde, ela vem do grego, né? Humus, que significa fértil, né? Uma pessoa humilde é uma pessoa fértil. Ou seja, se a pessoa que é humilde, ela é fértil, imagina uma pessoa que é orgulhosa. É totalmente contrário, né? E é uma palavra muito interessante essa, a questão da humildade ter esse significado de ser fértil, né? É verdade. Vamos mudar de assunto, né? E desde quando eu te conheço, né, eu sei que você sempre teve o sonho, né, de ir para fora do Brasil. Não necessariamente Portugal, mas era algo que já parava na sua vida. E quando isso realmente iniciou, quando virou a chave na sua cabeça, assim, com quantos anos você tinha? Você lembra qual foi o momento que um dia você falou assim, caramba, se eu tivesse a oportunidade, eu iria embora do Brasil para recomeçar uma nova vida? Acho que eu sempre vi em filmes, né? Tenho um desejo de conhecer os Estados Unidos. E eu ainda vou conhecer um dia, né? Amém. E sempre foi o meu desejo morar nos Estados Unidos, né? Mas só que a gente sempre viu a dificuldade que né? Você conseguir o visto para poder entrar lá, aquela coisa toda. E aí, a Sandra, minha esposa, tem um cunhado que vive lá até hoje, né? Tem mais de 20 anos. Né? Então, sempre foi o desejo. Mas sempre, como eu sou muito família, eu sempre tive o desejo, mas sempre segurando, né? Me segurando, aquela coisa toda, para não poder... né, querer envolver, porque já não só envolvia a mim, né, mas aí ela e o filho. Mas então... foi antes de ter a sua família ou surgiu depois? Não, o desejo maior foi depois, né, porque aí, como a gente vê a situação do Brasil, a gente sempre quer dar o melhor para a família, né, sempre quer dar algo mais para a família, e a gente vê que você trabalha e não conquista nada, com muita dificuldade, que você vai conquistar alguma coisa. Então, eu sempre vendo essa dificuldade e foi aí aumentando mais e mais esse desejo. Então, quando aí a gente começou a ver o povo tudo mudando, né, de país, aí porque, como diz o Mandela, né, é impossível até que alguém vá lá e faça, né? Então, alguém foi lá e fez, aí aumentou a chama, né? Aí começou a vir esse desejo para Portugal. Aí veio primeiramente a Catiane, né? Poxa, legal, foi. Daí depois vieram vocês, né? Vocês já estavam se preparando, vieram para cá. Daí aumentou mais ainda o desejo também, né? Que já tinha aquele negócio de querer vir, mudar, viver em outro país, dar uma qualidade de vida para a família, viver o novo de Deus. E aí foi aumentando esse desejo até que a gente entrou no consenso, né? Que a Sandra sempre foi... arredia isso, né? Por causa que ela é muito apegada à família. Sim. Né? Eu já sou uma ovelha mais desgarrada da família. Né? Então ela era bem agarrada à família dela. Então foi isso que a gente chegamos num consenso, porque o que
aumentou e muito foi depois, né, de alguns problemas de saúde que ela teve, que o tratamento é muito, mas muito caro mesmo, e a gente não estava passando certos apertos para poder remédio, a compra, as despesas da casa, filho, escola. Então a gente foi conversando, até que um dia ela topou. Ah, sim. Foi o que a gente fala aqui muito, né? Geralmente, da parte da mulher, há um pouco mais de dificuldade, né? Nessa questão da mudança mesmo, né? Principalmente quando é muito apegada à família. Isso. E no meu caso, no do Bruno foi um pouco diferente, que é que todo mundo é desgarrado, eu, ele e Israel, foi mais fácil, nós três somos bem desgarrados, até porque eu não tive um vínculo familiar muito grande desde o meu nascimento, e ele tinha, mas também não era algo que o prendia, né? Mas quando surgiu essa oportunidade, né, você veio na sua cabeça, veio a ideia. No nosso caso, né, quando veio na minha mente, eu nem sabia que Portugal ficava do outro lado do oceano, achava que fazia fronteira com o Brasil. De tão perdida no rolê que eu tava. Já tive vontade também dos Estados Unidos, mas é um sonho um pouco mais distante, né, que a gente fica pensando assim, poxa, somos pobres mortais, né, para tirar um visto, é tudo complicado, demais, caríssimo, aquela coisa toda. E aí um dia veio isso na minha cabeça também, enfim. E mais uma vez, né, você teve um impulso, né, você tinha o seu cunhado lá e de alguma forma te dava um ânimo maior, tipo assim, caramba, ele chegou lá, ele tá lá, tá dando certo, é uma possibilidade. E agora, né, minhas ovelhas estão indo também para um outro país e tá dando certo, e é uma possibilidade também de eu estar buscando isso para minha família, né? E uma coisa muito importante também, o que aconteceu assim na sua mente e o que passou na sua cabeça da questão da idade também, porque muita gente, né, elas acabam pensando assim, tô velho para isso, não tô mais com idade para esse tipo de aventura, vou ficar quietinho no meu canto e não você em nenhum momento pensou nisso, pensou assim, não, eu tenho muito o que viver ainda, eu vou embarcar nessa e vai dar certo. Não, a gente vive e prega, né? A gente vive e prega. Então, diversas vezes eu já preguei sobre Abraão, né? Quando Deus decidiu abençoar ele. Quando Deus chamou Abraão, foi com 75 anos de idade. Então, sempre falei, não é a idade, né, que vai limitar o que Deus tem na tua vida. Eu nunca pensei em idade, pensei na promessa, naquilo que Deus tinha pra gente. Então, eu nunca fui um impedimento pensando na idade. É claro que você tá um ano, já tem tantos anos, já tem 50 anos, de aventurar isso, e muita gente falou, vocês são muito corajosos, né, fazer isso, todo mundo fala, é muita coragem vocês saírem do país de vocês e ir para um outro país, né? Só que a gente não pensa nas dificuldades, a gente pensa que vai chegar, vai dar tudo certo, né? Aí as dificuldades a gente começa a enfrentar aqui, mas já estamos aqui mesmo, então vamos dar prosseguimento o que tem aí para a gente fazer, recomeçar tudo novamente, né? Então, a gente começou a se programar para vir, né? Então, se dependesse, eu já teria vindo mais tempo, né? Mas como você já sabe, né? Vocês fizeram parte disso, tinha uma viagem para Israel que seria em 2020, né? Seria final de 2021. 2021. Final do ano passado, isso. Então, na verdade, foi adiado. Acho que ia ser final de 2020, foi adiado por causa da pandemia. E aí foi se esticando e Israel não abria de jeito nenhum para brasileiro. Dezembro de 2020. Isso. Então, aí em 2021 que surgiu a ideia. Mas só que a gente decidiu vir só depois da viagem de Israel, né? Que a igreja se juntou para me dar esse presente. Que sim. É um desejo muito grande meu conhecer Israel. Aí então a gente, vamos marcar depois da viagem. Então iria acontecer esse ano passado. Ia acontecer final do ano passado. Até né? porque eu tinha eu que tinha o contrato, né? Tinha todo acesso à questão e aí, como você sabe, eu participei de tudo isso também. Acabou que as fronteiras dos países abriram e Israel não abria de jeito nenhum, né? A gente não sabia quando ia acontecer. Quando abriu, acho que fazia a pessoa tem que ficar 10 dias, né, para depois poder sair, né? Não, era 14. 14 dias, não é isso? Chegava lá e Israel ficava 14 dias no quarto de hotel e depois poderia passear, né, fazer o turismo lá. Então,
a gente marcou para março desse ano, a viagem para cá. Então, como não houve Israel, e a viagem já estava marcada, as passagens já estavam compradas, a gente veio assim mesmo. Até porque um sonho não anula o outro, isso, né? Não. E as experiências da vida, a gente vai aprendendo que não há uma regra a ser seguida, né? As pessoas, elas têm que entender isso. E na cabeça de muita gente, primeiro tinha que acontecer isso, depois ele decidia fazer outra coisa. Muita gente, e a gente, ser humano, nós somos cobrados por pessoas o tempo inteiro que não fazem, mas querem que a gente faça da forma que elas acham que tem que ser feita, né? E igual quando a pessoa fala assim, mas você vai ter filho antes de terminar a faculdade? Mas você vai casar para depois ter uma casa? Não há uma regra, né? Porque se a gente fosse seguir a regra, primeiro que não dá para seguir. A nossa vida, ela é direcionada por Deus, tá programada por Deus. Então a gente não pode ficar adiando coisas na nossa vida por outras que ainda não aconteceu. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente decidiu casar, vamos ter casa, vamos ter carro, vamos ter isso, vamos ter aquilo para depois casar. Não faz sentido. Vamos ter primeiro uma casa própria pra gente casar. Se a gente tivesse esperado tudo isso, a gente não estaria aqui hoje. A gente não teria constituído a nossa família, não teria tido nosso filho. Vamos ter filho só depois que a gente tiver com a vida estruturada. A gente não teria tido já, porque a nossa vida demorou 15 anos para se estruturar. Né? As coisas começaram a acontecer hoje. Mas se vocês não tivessem tido filho, poderia ter adiantado tudo isso. Quem diz? Quem sabe? A gente não sabe. Porque um filho não é um fardo, não é um peso. Ao contrário, os filhos são bênçãos. Quando o nosso filho chegou na nossa vida, automaticamente ele trouxe bênçãos, né? Muitas coisas começaram a acontecer na nossa vida. Então as pessoas, elas têm que parar com essa mania de achar que uma coisa anula a outra, que tem que ser tudo certinho, bonitinho, tem uma regra a ser seguida. E não tem. Não tem. As coisas, elas vão acontecendo conforme a gente vai vendo as oportunidades, né? E se a gente for pensar no perfeito, a gente não faz. Mas poxa, eu vou comprar uma empresa em plena pandemia com tudo fechado. Não, vou esperar abrir. Quando as coisas estiverem já se encaminhando, eu entro. Não, mas é na dificuldade, né, que as melhores coisas acontecem. E então, no seu caso, você não podia anular um sonho por causa do outro, né? O que der para ser primeiro, eu vou fazer primeiro, e o outro não quer dizer que o outro foi jogado ao vento e o outro foi descartado, eu não vou mais realizar esse sonho. Até porque mesmo, né, Bruna? Quando você faz uma viagem dessa, não é do dia para o outro que você faz. Tem toda uma programação, você tem toda uma preparação. E como sempre você gostava de falar, né, foram 9 meses, né, a gente se preparando, depois que a gente decidiu mesmo vir, foram 9 meses contando, a gente se preparando, dinheiro para isso, para aquilo, passaporte da Sandra, do Rafinha, que eu já tinha o meu caso da viagem de Israel, e aí depois vender carro, fazer acordo com a empresa, para eles mandarem você embora, aquela coisa toda, trocar dinheiro, e aí não tem como, é uma preparação, foi uma preparação, uma gestão, né, gestação de 9 meses. Gestação de 9 meses. 9 meses, e aí cada dia mais que chegava mais próximo, a ansiedade aumentava, né? E não foi fácil, né, porque aí a gente ainda deixou o Caio no Brasil, o mais velho, e a igreja também, você cortar um laço, né, de 15 anos, igreja, mas só que uma coisa que eu aprendi, você só pode iniciar um ciclo fechando o outro. É verdade. Não tem como você viver uma coisa nova tá no mesmo ciclo, você fecha um ciclo, então para mim ali foi um ciclo fechado no Brasil, para abrir um novo, para viver o novo de Deus, então a gente não pode tá vivendo o passado, ele viveu o passado e o presente junto. Não dá. Tem que deixar o passado. Então a gente fechou aquele ciclo para abrir um novo agora. E Israel não foi anulado da sua vida, ele vai acontecer. Vai acontecer. Até porque hoje você está até mais perto desse sonho, né? De acontecer e realizar. É algo que você já tinha no seu coração e Deus sabe disso. E Deus vai te honrar e você vai realizar. Como o Bruno também tem o sonho de conhecer a Inglaterra. No Brasil, talvez não seria fácil a gente fazer uma viagem para a Inglaterra. Talvez a gente nem fizesse. Porque para Portugal já foi todo um processo para chegar até aqui, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa. A gente tem que abrir mão da nossa zona de conforto. Que as pessoas falam, mas eu não vivo numa zona de conforto, porque eu trabalho, eu me esforço. Mas a zona de conforto que a gente fala não é você não trabalhar, não é você ficar deitado o dia todo dentro de casa,
esperando cair do céu. A zona de conforto é aquilo que você vive diariamente, todos os dias, mas você não muda. Você não pensa em evoluir, você não faz nada para mudar aquela realidade, né? E você bota dentro de você assim, é isso que eu tenho, é isso que eu vou viver e vou morrer nisso. Isso aí faz parte do desenvolvimento pessoal, né? Você querer melhorar, você querer ir um pouco além, né? Não, só isso e isso. Não vou sair daqui. Faz parte do desenvolvimento pessoal, você querer algo melhor. Até mesmo essa parte de mudança de país não é fácil, mas você está almejando algo melhor para você. Faz parte do seu desenvolvimento pessoal. Porque aí já é uma outra cultura, né? O povo é diferente, né? Então é tudo totalmente diferente. Trabalho, é tudo. Trabalho diferente. Clima, né? Tudo. Você tem que lidar com várias situações. E é isso que a gente fala, da questão do sair da zona de conforto. Que uma coisa é você estar ali todo dia. Eu tenho aquele trabalho, eu vou todo dia para aquele trabalho. Eu já sei o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, minha rotina da semana. Eu tenho a minha casinha ali, já tenho tudo administrado, né? Eu sei quanto que eu ganho, eu sei quanto que eu pago, eu sei tudo que eu tenho que fazer durante o mês. Pronto, isso é zona de conforto. Agora, sair da zona de conforto é igual a Abraão também. Isso. Quando o Senhor falou, vai para uma terra que eu te mostrarei, ele nem fazia ideia, a gente ainda fazia. A gente estou indo para Portugal. Abraão não sabia nem para onde ele estava indo. E quando chegou lá, ele ainda deu a escolha para o sobrinho dele para onde você quer ir. Né? Então, tô certo no que eu tô falando, né? Então, porque eu sou muito perdida com as histórias da Bíblia, então. Mas assim, é isso, é sair dessa zona de conforto, que Abraão podia ter chegado para Deus e falar assim, não, Senhor, deixa eu ficar quieto aqui na minha. Não, como assim? Eu vou para um lugar que eu nem sei onde é? Não. Ele confiou em Deus, né? Ele confiou nas promessas de Deus na vida dele. Aí você vê, né? O tempo que vocês já vão fazer 3 anos aqui, não é isso? 3 anos. O quanto vocês desenvolveram como pessoa. Nossa, né? Nem falo. No trabalho, né? De relacionamentos, né? Porque eu gosto muito, o Thiago Bruno, ele fala que hoje a vida é feita de contatos, né? De network, né? Então você precisa de pessoas. E isso tudo também faz parte do seu desenvolvimento pessoal e gestão de pessoas. Né? Você precisa de pessoas para poder alcançar, desenvolver pessoalmente também, né? Porque tem pessoas que falam assim, não gosto de ouvir fulano de tal, não vou botar em podcast para ver esses caras que não gostam disso aí, não. É a pessoa que tem a mente fechada. Opinião formada sobre... Isso, opinião formada. Mas quanto mais você ouve essas pessoas, mais vê a história de vida deles... Né, você vai vendo que você também você pode desenvolver também algo, também Deus pode estar algo, porque muitas vezes a gente vai acontecer dessa forma. Eu não sou desse jeito, eu espero em Deus, né? E eu sempre estou falando com a Sandra, eu vejo tudo como uma oportunidade, né? Como uma oportunidade que Deus está nos sinalizando alguma coisa. Então, às vezes, Deus está nos sinalizando algo e muitas vezes a gente quer fechar os olhos para isso. Né? Então Deus está nos mostrando uma direção e não quero ir por essa direção. Eu gosto muito de dar o exemplo de Jacó. É interessante, quando Jacó trabalhou por Raquel, não é isso? Ele trabalhou por Raquel, aí na noite de núpcias Labão enganou ele, deu Lia, né, para se casar com ele. Ele é um exemplo de perseverança. Perseverança, mas só que quando Deus está apontando as coisas pra gente, a gente não percebe, né? Porque Deus está falando, é essa que eu quero para você. É Lia, e não Raquel. Ele queria Raquel. Quando você começa, como nós falamos lá no início, né, dos personagens, da personalidade das pessoas, você vai ver que quando Raquel ela sai de casa, ela sai trazendo os ídolos do seu pai. Né? Porque quem tem aqueles ídolos, né, quando o pai morre, tinha toda a herança. Tinha direito à herança, porque o pai confiou, ali é como um contrato que dava, garantia a pessoa ia assumir aquilo dali. E aí, mais a gente vai vendo, depois da história, Raquel. Quem era Raquel? E quando ela morre, Jacó enterra ela num cantinho lá. Mas quando Lia morre, ele coloca Lia junto do sepulcro dos seus pais. Para ver que depois ele reconheceu quem realmente Deus queria colocar no caminho dele, que era Lia e não Raquel. Muita gente vai falar que esse pastor está falando heresia.
Mas é só estudar um pouquinho que você vai ver. Que Raquelzinha não era flor que se cheire. Mas é o que eu tava falando. A questão da zona de conforto, ela opera em muita coisa. Até mesmo quando a pessoa ela decide sair e vir pra cá ou pra qualquer outro país, se ela não sair da zona de conforto dela, ela não vai evoluir. Porque é aquele tipo de pessoa, quando ela já tem uma opinião formada, ou quando as coisas não acontecem da forma que ela espera, ela joga tudo pro alto. E isso também é uma zona de conforto, porque ela já tá com uma zona de conforto dentro dela. Tipo assim, tem que ser do meu jeito. Eu cheguei lá, as coisas não aconteceram da minha forma. Aí começa a botar defeito, volta pra trás. Né? Ela conseguiu dar esse passo gigante. Só que aí chega no outro país, ela não muda, ela não se dá a oportunidade de mudar. A gente ouvindo a experiência de outras pessoas é coisa fantástica. Quando a gente fala assim, caramba, eu tava na merda. Quando eu escuto a história de outra pessoa, eu falo assim, caramba, o negócio consegue piorar. E você fala assim, caramba, se aquela pessoa passou por tudo isso e ela tá aqui ainda, ela tá continuando lutando, é porque ela tem um propósito maior e ela sabe o que ela quer. Então, eu vou continuar. Né? Então, a zona de conforto, ela opera nisso também. Não só naquela de você ficar naquela mesmice de ficar no mesmo bairro, trabalhando nas mesmas coisas, envelhecendo e pensando, quando eu envelhecer, eu vou me aposentar e vou ficar sentado na calçada de casa. Não. Às vezes, até mesmo quem decide ir, tomar uma atitude, se ela não tiver a cabeça preparada para isso, ela não vai sair da sua zona de conforto. Porque tudo tem que ter um propósito. Porque se você não tiver um propósito, você não vai a lugar algum. Né? Porque o propósito vai te impulsionar, né? Para chegar onde você quer. E também você não pode passar a vida inteira com um só propósito. Né? Alcançou aquele ali, você tem que ter outro propósito. Exatamente. Né? E vai mudando os propósitos, porque aí qual é o meu propósito? Dar isso para minha família. Aí alcançou. E agora, qual é o propósito? Você tem que ter um outro propósito. Tá? A gente viu um podcast do Thiago Brunet. Foi o Thiago Brunet ou foi o Thiago News? Que estava falando sobre isso. Porque senão você vai viver a vida inteira e daqui a pouco você está vivendo só em prol da família, não que seja errado, mas você tem a sua vida pessoal, profissional, desenvolvimento, tudo. E aí você está vivendo só em prol de um propósito, tendo tantas outras coisas, né, para você viver. Né? Então, às vezes as pessoas migram de país e não ficam por quê? Não tem propósito, não tinha um objetivo. Aí voltam para sua zona de conforto, porque ela estava confortável. Aí quando chega lá, vê aquele marasmo, que merda que eu fiz, vou voltar. Aí às vezes Bota o microfone mais perto. Às vezes coloca até mesmo a culpa em Deus, né, nesse sentido. Porque Deus não quis e tal. Aí tem um rapaz que fala, eu até concordo com ele, poxa, meu filho, vá se achar lá longe. Né? Tu acha que Deus ele vai tipo assim, não, tanta coisa para resolver, Deus poderia estar preocupado com a fome mundial. Não, vou dar aqui um problema para ele ali. O problema é justamente com ele. Não, cara, isso aí é consequência das nossas atitudes. Que a primeira coisa que a gente tem que entender é se autorresponsabilizar. Isso. Tudo que acontece de bom e de ruim não é Deus, é as nossas atitudes. As nossas atitudes, tipo assim, tem uma teoria que é 20, né? 20-80, né? Que 20% das nossas atitudes, ela vai ter impacto em 80% dos nossos resultados. Mas se a pessoa não age nesses 20%, como é que ele quer ter 80% dos resultados? Não, eles pegam o quê? Pegam os 80%, os outros 80% que sobraram, que às vezes não dá resultado nenhum. E às vezes a pessoa quer um resultado que, de certa forma, não vai acontecer. Porque os 20%, aquilo que era realmente importante, ele não faz, ele procrastina. E é assim que acontece. E a psicologia fala, né, que 85% dos nossos temores nunca vão acontecer, né? A gente fica com medo de coisas que nunca vão acontecer. E por isso que isso, às vezes, trava as pessoas, né? Porque o medo é bom, você tem que dominar o medo, não deixar ele dominar você. Porque se o medo te dominar, você não vai a lugar algum, não faz nada, não cria nada, não desenvolve nada. Mas quando você domina o medo, você vai, né? Eu vou, mas vou com medo, né? A gente tinha até falado um dia desses aí, eu e a Bruna, foi, cara, tem uma diferença entre medo e pânico. Medo é algo que tipo assim, é necessário você ter. Tipo assim, é um medo que vai te impedir de um leão te comer numa floresta, numa savana. Por quê? Você sabe que o leão ele pode fazer aquilo. Se tu perder o medo, aí vai acontecer muitas coisas. Você tem medo de uma faca
próximo a você. Não, aí tem a diferença de medo e pânico. O pânico é o quê? É a perda da capacidade de agir, porque a Bíblia fala como covardia, né? Tanto é que tem aquela passagem de Gideão, né? Que ele vai lá, ele faz um teste lá com o pessoal lá. Quem meter a cara dentro d'água, esse tá fora, mas aquele que lamber igual cachorro, né? Por quê? Aquele momento, tipo assim, era um egoísmo da pessoa. A pessoa não vai acabar com a sede e que se lasque os outros aqui. Eles que vigiem que eu tô bebendo água. E foi ali que ele viu as pessoas que estavam com medo. Tipo assim, vou beber água o suficiente, porque a caminhada é longa. E teve esse processo de separação, né? Tanto é que tirou os covardes e aquele pessoal ali para ficar realmente só aqueles que estavam realmente preparados. Com aquele número 300, né? De 30 mil ficou com 300. Exato. Eu tenho costume, é uma coisa que eu carrego na minha vida há muitos anos. Que eu tava até comentando com a Sandra esses dias, que eu cheguei pra uma pessoa, lá em Campos Elíseos mesmo, que se desviou, né? Em Campos Elíseos. Que se desviou e ele falou assim, eu não acredito muito nessa questão de vida após a morte e tal. Eu falei assim, tá, vamos lá. Eu fiz ele pensar, né? Eu falei pra ele assim, a morte, ela existe. Isso a gente não vai escapar. Ninguém na face da terra, qualquer ser vivente, seja planta, animal, ser humano, ninguém vai escapar disso, né? E aí eu peguei e falei pra ele, a morte é certa. Isso daí não tem dúvida. Ponto. Agora, o que é melhor pra você? Acreditar que existe uma vida após ela ou que não existe? Porque ela vai acontecer na sua vida, a morte. Então eu prefiro acreditar que exista. Quando eu chegar lá, eu vou ver. A proposta é melhor. Eu prefiro acreditar, porque o acreditar não vai alterar, vamos dizer assim, nada na minha vida. Agora, eu não acreditar vai alterar. Então eu prefiro acreditar e ver para crer. Morrer, vamos lá. Porque a morte, ela vai acontecer. Tem um lado, tem o outro lado, o lado depois da morte. Então eu prefiro acreditar nisso. E é a mesma coisa da mudança. É a questão do medo que a gente estava falando, né? Da pessoa pensar assim, mas será? Talvez. Mas aí fica botando um monte de empecilho para não realizar e não fazer aquela coisa. Mas eu costumo dizer o que para as pessoas? Eu até tenho uma frase que eu uso, que veio até de um amigo do Bruno da época que ele fez estágio, que é melhor você se arrepender de um dia ter tentado do que você nunca ter tentado fazer aquilo na sua vida. Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que exercitar a nossa cabeça. Mas se não der certo, cara, se não der certo, você criou experiência, alguma coisa você vai criar nesse percurso, nesse meio caminho, né? Então, tipo assim, você parado no lugar, você vai ganhar o que com isso? O que você vai tirar, extrair disso? Nada. Poxa, e a Bíblia, ela tem, né? A Bíblia tem um exemplo bem claro sobre isso, que é lá a passagem lá dos leprosos, que eles estavam lá afastados do arraial. Ele falou, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. E se a gente for lá, a gente morre também, então vamos... Na época de Eliseu, né? Exato. Vamos lá. E foram lá. De uma forma ou de outra nós vamos morrer mesmo, então vamos lá. É isso. É isso, né? E naquela época muitos foram ousados, né? Como a mulher do fluxo de sangue, ela podia ter pensado, ela podia ter ficado na zona de conforto dela, toda usando nessa pendenga aqui, nessa enfermidade. Um dia menos um dia, ela deveria ter se acostumado com aquela enfermidade. São 12 anos. De repente ele passa aqui na volta. Porque às vezes a pessoa tá todo tempo com a enfermidade e já se acostumou com ela. Igual tipo assim, tô com essa dor aqui, mas tá bom, já tenho. Anda de lado. É a enfermidade de, como é que fala, que as pessoas falam de estimação, né? Você já se acostumou com aquela enfermidade. Agora a pessoa tá dando no pescoço, ela prefere ficar assim porque assim não dói. Mas se ficar assim dói, não, mas eu vou ficar assim porque assim não dói. Né? Porque assim, enfim. E ela falou o quê? Não, peraí, tem uma chance. Tem uma chance pra mim. E eu vou atrás dela. Ela não podia nem sair de casa naquela época, né? Ela tinha que ficar dentro de casa trancada. Falou, não interessa, eu vou arriscar. É minha única chance. Se não der certo, eu tentei. Mas eu ficar parada aqui esperando essa enfermidade sair de mim não vai acontecer. Não vai mudar. O meu estado não vai mudar. Isso. A pessoa ficar prostrada ali esperando, ou não esperando nada, né? Esperando alguma coisa acontecer ou não. Né? Então não tem como, você tem que ir atrás mesmo. Né? Ainda mais quando se fala de sonhos, né? Você tem que ir atrás dos seus sonhos mesmo, buscar
né, realizar, e Deus está no negócio, vai acontecer, né? E aqui, cá estamos. Sim, e são escolhas nossas. Deus, ele tem um propósito, claro, para nossas vidas, nossa trajetória, mas tem coisas que nós decidimos fazer, depende de nós. Isso. Né? As pessoas muitas vezes, igual o Bruno falou, autorresponsabilidade, as pessoas muitas vezes botam tudo em cima de Deus. Eu vou orar, se Deus falar que sim ou que não, tudo, falando em relação a tudo. Será que eu tenho que ir para essa escola? Será que eu tenho que sair na rua hoje? Será que eu tenho que ir no supermercado? Isso. Será que eu tenho que fazer tal coisa? Será que o Bruno é de Deus pra minha vida? Não vendi porque Deus não quis. Sabe? Então as pessoas botam Deus, tipo assim, minha vida é direcionada por Deus. A gente sabe que muitas vezes as pessoas falam dessa forma para se tirar a responsabilidade de si. Por que eu tô falando isso? Não é você falar, não, tudo na minha vida, eu pergunto a Deus, é direcionado por Deus. Mas é mentira. Porque tem hora que você vai lá e faz, por impulso, você age. E aí, você falou com Deus? Naquele momento que você quis aquela coisa ali, você falou com Deus? Não. Porque tem coisas que você quer jogar para a responsabilidade de outras coisas você... mentira que nós contamos para nós mesmos. E Augusto fala mesmo, né? A nossa mente. Mente. A própria palavra do Senhor fala, enganoso é o coração, né? Enganoso é o coração do homem, mas todas as coisas. Então, a gente muitas vezes quer jogar para Deus, né, nossas responsabilidades. Deus vai me responder. Quando a gente olha para a Bíblia, Deus pouco fala. Não é isso? Mesmo tomando, por exemplo, a chamada de Abraão. Deus mandou ele sair da terra dele e saiu. Quando é que Deus vai falar com Abraão de novo? Quando ele se separa de novo. Pronto. Toda hora Deus estava falando com Abraão? Não. Vai para a esquerda, vai para a direita. Ele tomou decisões erradas? Tomou, quando ele desceu para o Egito. Mas só que, quanto tempo passou isso? Deus falou com ele, vai para um lugar. Puxa, tô indo. Mas aí, cadê Deus não está falando? É para a direita ou para a esquerda? Vou para onde agora? Hoje a gente vê tanta gente que Deus... Tiver tanta gente aí que Deus tá falando toda hora, todo momento. Eu falo, nossa, tem um negócio ali que é isso. Deus fala toda hora, o cabelo anjo, o tempo inteiro. E a Bíblia não fala sobre isso, né? O tempo inteiro. A gente fica até com ciúme, né? A gente fala assim, que é isso? É filho preferido? Não, predileto? Vou orar pra ter esse também, vai reclamar com ele, poxa, não fala toda hora comigo, mas é isso mesmo. Teve hoje que fiquei orando em um tempão, demorou pra caramba pra me responder, e pra fulano toda hora tá falando. É verdade. Então, é dessa forma que Deus faz. Então, depende mais da gente também. Deus já deu a direção. Deu livre-arbítrio pra gente viver, você fazer, né? Vai lá. Claro que no meio do caminho ele vai direcionando, né? Porque às vezes a gente vai tomar atitudes errôneas na nossa vida, porque a gente é falho. Mas no meio do caminho só vai, é igual eu e o Bruno. A gente estava aqui em Portugal, as coisas não estavam fluindo da forma que a gente esperava. Chegamos a tomar uma decisão, né? Nós não voltar para o Brasil, mas ir para um outro país. E naquele momento o Senhor foi lá e interviu. Ele sabia o que era melhor pra gente. Ele sabia que a gente ia. Ele sabia que a gente ia. Então ele foi lá e falou assim, peraí, eu vou intervir nisso daqui porque eu sei que não vai ser bom pros meus filhos, sabe? Mas nem sempre vai ser assim. Tem coisas que a gente vai passar, vai servir de experiência. Tem coisas que a gente tem que viver por nós mesmos. E tem os planos que o Senhor já preparou para nós, né? Na nossa trajetória, na nossa vida. Como foi para Jesus também. Deus já tinha um plano pro filho dele aqui na Terra. Você vai viver esses anos, chegou nos 33, é o fim. Ponto, encerrou. E é assim na nossa vida também, na nossa trajetória. Com certeza, né? Até ele nos chamar, a gente vai batalhando, né? Vai fazendo a vontade dele. E o próprio Jesus, ele também tomou atitude por conta própria. Né? Eu acredito que na hora que ele foi lá no templo lá e saiu quebrando tudo, e Deus não falou assim, vai lá e faz. Não, de forma alguma. Ele foi lá e fez. Ele foi lá e fez. A gente tem que tomar atitude, né? Decisões na nossa vida para alcançar, né? Então, já estamos aqui há 4 meses, chegamos em março, né? 4 meses já estamos aqui. Um mês depois eu comecei a trabalhar, senão demorou um pouquinho mais. E o início é bem difícil, né? A adaptação. Ainda estamos bem no início, mas agora já é mais tranquilo, né? Trabalho, assim... Tem a teoria dos 6 meses, né? Os 6 meses de fixação aqui em Portugal. E a gente mostra para as pessoas o quê? A gente não vende um sonho, né? A gente fala mesmo, é difícil, né? É muito difícil você abrir mão, vocês
São escolhas que nós fazemos na nossa vida. Vocês tiveram que fazer uma escolha de deixar um filho no Brasil, porque ele já é um homem adulto, já vive a vida dele, já é casado, e ele tá lá. Mas, claro, não é fácil, mesmo a gente sabendo que o nosso filho está encaminhado, de ficar longe, distante, né? E a gente bate aquele medo de acontecer algo, tanto com a gente quanto com quem ficou, e a gente está distante, né? Mas são escolhas, né? Como o Abraão teve que fazer também. O sobrinho dele foi com ele até um certo ponto. Dali, cada um vai viver sua vida. Isso. Né? E a gente não cria filho para nós mesmos. Então, muitas vezes, as pessoas deixam de viver a sua vida porque elas botam muito esse pensamento. Não vou por causa disso, não vou por causa daquilo, mas independente, né? Como eu tô falando, vocês estavam no Brasil e o Caio estava vivendo a vida dele. Já. Né? Ele não dependia de vocês, não morava com vocês. Já não estava mais morando com a gente. Não tinha essa dependência. E hoje vocês estão dando a oportunidade pro Rafinha, que é o mais novo, de realmente ter uma nova vida, ter uma nova história e pro desenvolvimento de vocês mesmo como pessoas. Porque a Rosana, uma amiga minha, ela costuma dizer que Portugal é um retiro espiritual intenso. E eu vejo isso como uma pura verdade. Porque nesses quase 3 anos que a gente está aqui, que a gente vai completar, a gente mudou muito como pessoa. A gente teve um desenvolvimento pessoal muito grande, né, amor? A gente mudou muito. Hoje, muita gente não vai gostar da nossa versão. Porque a nossa versão hoje é uma versão melhorada, né? Às vezes a versão antiga já não era muito aceita na sociedade. E hoje muitos não vão aceitar, porque a gente aprendeu muito a fazer essa questão da gestão da nossa vida, dos vínculos, de tudo na nossa vida. Então a gente amadureceu muito, a gente aprendeu muito. E é isso que eu falo, experiências. Se um dia a gente desistisse de Portugal, nossa, já valeu esses 3 anos. Entendeu? Muito bom mesmo. Estamos gostando, graças a Deus estamos gostando. Que bom. Extraia tudo que você pode de Portugal, das experiências, tudo é experiência. É claro que tá tudo no iníciozinho, né? Tudo no começo, né? Mas aí a gente vai contar o dia depois, né? A gente vai contando depois. Esse é o próximo podcast. A vida começa realmente do zero, né? Então... começar do zero não é fácil, mas a gente vai conseguir. Né? Já começamos uma vez, né? Aí a gente vai começar Eu costumo dizer que nós não somos árvores plantadas, né? A gente tem que parar com isso de eu vou me enraizar aqui, vou plantar aqui, vou ficar aqui. Não, né? Deus nos fez para mudanças, né? Para serem pessoas que estão dispostas a realmente a mudar o tempo inteiro e sempre melhorar, não só como pessoas, mas como na nossa vida também. Você quer deixar alguma coisa? Quer falar alguma coisa antes de a gente se despedir? Sim, com certeza. Não, eu sempre falei na igreja, né? Eu sou pequeno, sou da altura do Van Damme, né? Mas sempre sonhei grande, né? Sempre sonhei grande. E a gente não pode ficar deixando para depois, né? Ficar adiando nossos sonhos, nossos objetivos. A gente tem que correr atrás. Talvez, né? O sonho de alguém seja uma geladeira, uma casa, um carro. Não estou falando de mudar de país, mas uma coisa, né? Vamos dizer assim, entre aspas, para a gente menor, né? Já que às vezes as pessoas acham que isso é muito grande para elas. Mas vai atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, que Deus vai capacitar para você alcançar, conquistar uma faculdade, um curso, algo que você deseja. Deus é um Deus de realizações, Deus é um Deus que faz. Né? Prova disso, nós estamos aqui. Né? Então não desista dos seus sonhos. E amor, quer falar algo? Não, apenas dizer que o perfeito ele já nasce morto, né? Se você esperar ficar perfeito para fazer, já era, já acabou. Já é tudo em processo de transição, né? Até o dia para começar, já pensou, a noite, dia, igual acontece nos desenhos. Não vai, né? Clareando, a Bíblia diz, né, que até a aurora da manhã até que se torna dia perfeito, né? Então não nasce perfeito, né? Então se você esperar que o que pode acontecer na sua vida, não, tem que ser perfeito para eu começar a fazer. Esse é o problema do perfeccionismo, né? Que você acaba não conseguindo realizar, nunca vai ficar da maneira como você realmente queria, porque sempre vai faltar alguma coisa, né? Acho que tem um ditado que fala... A Bíblia fala que aquele que observa o tempo não semeia e nem cega. Exato. É isso aí.
Tem um ditado também que fala de, como é que o fim das coisas não anula o... Como é que é? O fim das coisas é melhor que o início. Dessa questão que a gente fala, né? Que a gente não quer dizer que é o fim, às vezes é o começo, e enfim, a vida é assim, a vida é instável. A gente fala sobre a estabilidade, que a estabilidade ela não existe, nem no dia. Porque, vai amanhecer com sol, mas pode chegar... mas hoje o dia falou que ia ficar o dia todo com sol. De repente chove, você, a metodologia falou que ia fazer sol o dia todo, como é que tá chovendo? Mas estava calor agora, como é que tá frio? Então você fala, nem o dia. Não existe estabilidade em nada na nossa vida. Né? E a gente tem que arriscar, não tem jeito. Com certeza. Né? E só, como diz ditado, como é que é? Arrisca que petisca, como é que é? Quem não arrisca não petisca, é isso. Então é isso, gente. Muito obrigado por esse podcast. Ele ficou um pouco mais longo, porque a gente está com o convidado aqui, então a gente queria extrair o máximo que a gente pudesse dele, né? E a gente vai trazer ele outras vezes para falar sobre outros assuntos isolados, né? Hoje a gente foi mais uma questão de... O quê? Deixa o like, fala tu aí. Não, fala você, já tá aí, ó. Não esquece de deixar o like, gente. Não esquece de compartilhar, porque, como a gente fala, né? O que a gente traz aqui são vivências, coisas que nós vivemos na nossa vida, experiências, e como a gente falou aqui também, né? Na questão de aprender com a experiência das outras pessoas, né? A gente precisa parar para ouvir a história de outras pessoas e não pegar e achar foi fácil para falar, mas também por isso que deu certo, mas também não, todo mundo veio do mesmo lugar, né? Todo mundo foi gerado, todo mundo saiu da barriga, todo mundo tem as mesmas oportunidades, basta cada um querer fazer ou não, né? Então é isso, gente, compartilha com o pessoal da família aí, nas suas redes sociais, deixa o seu like, comenta aqui também o que você achou desse podcast, né? E o que vocês, se vocês querem, né? O que vocês querem do Pastor Antônio numa próxima vinda pra cá? Tema, né? Um tema, né? Porque ele é um homem de muita sabedoria e tem muita coisa pra trazer pra gente, né? E é isso, gente. Muito obrigado. Vai se despedir, Não, é isso aí. Já foi. Obrigado, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Ficam com Deus. Beijo. Tchau.